Meus queridos, eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade com os nossos subsídios da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, iniciando agora este segundo trimestre desse ano de 2023. Para nós é uma imensa alegria, uma imensa satisfação vocês continuar aqui conosco com os nossos conteúdos, que eu creio que tem sido de muita edificação para mim, a sua vida, a sua casa e a sua família. E vamos começar esse trimestre falando sobre relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Então, nós vamos estar tratando aqui casos, de conflitos que houve dentro da família. Vamos usar exemplo de algumas famílias que houve alguns problemas, alguns conflitos. Nós temos a nossa EBD todos os domingos às 8h30 na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na nossa sede, na rua Cuiabá 146. Temos também aqui na Avenida dos Ipês, 11 às 7, dos domingos, às 8h30 da manhã. Muito bem, queridos irmãos e irmãs. Isso aqui é apenas um aperitivo, é um preparo daquilo que você vai estudar os domingos. Nós estamos com o comentarista, que é o pastor Elienay Cabral. Lição 1. Quando a família age por conta própria. Quando a família age por conta própria. O textual diz: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto. Gênesis, capítulo 17, versículo 19. Verdade prática. Quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, as consequências dessa ação são inevitáveis. Então, aqui nós já entendemos que quando o ser humano se precipitar, o que é precipitar? Pré, que é aquilo que vem antes, ou seja, é uma decisão antecipada, sem refletir, sem parar para analisar e sem buscar a orientação de Deus. Então, precisamos tomar cuidado com as nossas decisões, cuidado com as nossas ações, queridos. Segundo a lei de Newton, a lei da física, toda ação tem uma reação de igual medida. E ao lado contrário, toda ação tem uma reação. Você vai ver aqui, nós vamos usar exemplo de uma pessoa que tomou uma atitude precipitada e veio então as consequências que no final nós vamos ver que está isso até nos nossos dias de hoje. Muito bem, a nossa leitura em classe está em Gênesis capítulo 12, do 1 ao 3, depois Gênesis 16, do 1 ao 5. O nosso objetivo da lição toca a identificar que as promessas divinas para Abraão passavam também por sua família. Tópico 2. Reconhecer que não podemos tentar interferir nos planos de Deus. Tópico 3. Entender que uma decisão precipitada pode gerar conflito desnecessário na família. Falamos sobre família, que aqui nós temos a capa da revista, que tem um homem, uma mulher e um filho, e também os filhos. Uma família reunida em volta da mesa. Nós sabemos que a família é a célula máter da sociedade, ou seja, é o meio a qual a sociedade ela é formada, ela vai se desenvolvendo. Por que hoje existe a sociedade? Por que existem as pessoas? É exatamente por causa da família. E
A família foi criada por Deus, o homem foi criado ali no sexto dia, e ele instituiu ali o casamento, que ele deixou para o final, porque primeiro ele preparou o ambiente, ele criou os céus, criou a terra, né, o sol, a lua, as estrelas para governar, cada um na sua função, os mares, né, ali, os peixes, os animais, e por fim o homem e a mulher, o casal. Ou seja, isto mostra que o melhor sempre fica para o final. Primeiro Deus prepara o ambiente, prepara e coloca o homem ali para regar e cuidar da terra, instituiu a família ali, deixará, Gênesis 2, né? 24, deixará o varão seu pai e a sua mãe, né? Gênesis capítulo 2 vai dizer isso, e unirá e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então, a partir dali é instituído, já se começa a família, que começa com dois, depois são os filhos, depois são os filhos, e assim por diante. E nesses últimos dias que nós já vimos, inclusive nós tivemos um trimestre que falou sobre o ataque às famílias. Tivemos já um trimestre que estudamos sobre isso. Então, é muito importante a família estar reunida na mesa, nessa comunhão, né? Como diz Salmo 128. Muitas vezes hoje é cada um com o celular na mão, não tem comunicação, porque para ter comunicação precisa ter comunhão. Então precisa ter comunhão e ter também comunicação. O casal precisa se dialogar, precisa conversar, precisa se interagir. E isso é muito importante, até mesmo nesses últimos dias também. Mais do que nunca precisamos dessa comunhão e dessa comunicação. Quantos casais, ou o marido ou vice-versa, não sabe aonde a esposa vai, não sabe onde ela está, não sabe quantos ele ou ela ganha. Muitas vezes não conhece nem a família do esposo ou vice-versa, porque muitas vezes não tem aquela comunicação, não tem aquele diálogo. Muitas vezes não sabe de algum fato que aconteceu, não sabe. Por quê? Porque não tem comunicação. Isso mostra que também não tem comunhão. Não tem comunhão. Nós vamos entender, queridos, que nesses últimos dias os ataques são internos e externos, direto ou de maneira indiretamente esses ataques vêm. E essas consequências são imediatas, efeitos a longo ou curto prazo. As consequências vêm. Porque somos livres a escolher, mas não as consequências. As consequências não. As consequências nós... a semeadura é opcional, agora a colheita é inevitável. Muito bem, queridos, o nosso comentarista vai trazer essa introdução aqui. Vai falar aqui hoje muitos problemas da comunicação conjugal, como eu já tenho falado, ciúmes, né? Rebeldia, porfias, né? Mentiras, mágoas, educação de filhos, entre outros assuntos que é muito importante para nós entendermos, vai ser abordado aqui nesses temas que nós vamos estar tratando. Nós vamos ouvir o exemplo hoje, começar a falar sobre Abraão e Sara, né? Começar a falar sobre o patriarca Abraão. Abrão, né, como se iniciou, depois foi mudado para Abraão, o seu nome. Veja que esse homem foi um homem de fé, queridos. Foi um homem de fé de verdade, mas muitas vezes a sua fé oscilou, né, devido a caminhada cristã, às vezes faz que isso não pode acontecer na minha, na sua vida, nos faz a nossa fé oscilar, ficar igual às ondas, né, como diz Tiago, o que duvida semelhante às ondas do mar, para lá e para cá, ou seja, tem variação, né? Hoje acredita, amanhã já não acredita. Acontece um fato, uma situação, ele já não acredita mais. Será? Começa a colocar dúvidas. Abraão foi um homem de fé, mas uma fé muitas vezes que foi oscilante, muitas vezes foi vacilante, devido a algumas lições que nós vamos aprender com ele nessa lição. Nós vemos que Abraão, mais especificamente Abraão, que o seu nome foi mudado para Abraão, ele é um dos berços de 3 religiões, da onde sai Abraão, por exemplo, da família de Abraão. Ele é um dos 3 berços de 3 religiões. Primeiro, ele é o berço da religião do cristianismo, ele é o berço da religião do
islamismo, ele é o berço da religião do judaísmo. Então todo o judaísmo, tanto o cristianismo, tanto o islamismo respeita este patriarca Abraão. Nós vemos que eu chamo ele, querido, lá de Ur dos Caldeus ali, na Mesopotâmia, né? Lá em Atos, diz que antes de habitar em Arã, o Senhor chama, né? Ele fica 5 anos para atender o chamado. 75 anos, então Deus ratifica e faz uma promessa. Ele ratifica essa chamada e faz uma promessa a ele, que lá em Gênesis, capítulo 12, essa promessa nós vamos dizer que ela é individual, ela é nacional e ela é internacional. Por exemplo, olha só, Gênesis 12:1. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai-te da tua terra. Então veja, promessa individual. Olha o verso 2, anote aí. E de ti farei uma grande nação, ou seja, promessa nacional. Agora vem a promessa internacional. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, promessa individual, anote aí, promessa individual do Deus Abraão, promessa nacional e internacional. Gênesis capítulo 12, verso 1, 2 e 3. Individual, nacional e internacional. Veja que ali mesmo, quando Deus fala, aqui em Gênesis capítulo 12, farei de ti uma grande nação, veja que aqui Deus está já dando um vislumbre da promessa que ele tem para Abraão. Porque Sarai, né, que depois foi mudado o nome para Sara, era estéril. Então, quando Deus fala aqui que ele faria dele uma grande nação, já está dizendo que é através dele. Já está aqui fazendo uma promessa para ele, quando ele está aqui com 75 anos. E quando que veio se cumprir a promessa? Quando ele tinha 100 anos. Então, Abraão, ele deveria esperar, né, 25 anos, que é o tempo em que demorou, o tempo que foi, né, para que a promessa viesse cumprida na vida de Abraão e Sara. Então veja, houve alguns distúrbios na família, que ele levou Ló com ele, seu sobrinho. Aconteceu algumas consequências trágicas, teve que ir lá depois capturar seu sobrinho Ló, os bens, tudo ali. E Ló mesmo assim foi ingrato, né? Não reconheceu, depois voltou a Sodoma de novo. Da guerra ali daqueles 4 reis contra os 5 ali, Abraão trouxe eles de volta com 318 ali, servos dele ali. Então veja que no capítulo 15, um fato acontece que Deus ratifica a promessa de maneira mais direta, ou seja, mais de perto, Abraão dizendo que o herdeiro dele não seria, né? Ele achava que era Damasceno e Eliezer, mas não era, mas seria o que dele fosse gerado. Tá? Aconteceu alguns fatos na vida de Abraão. Veja o que aconteceu quando Deus chama Abraão. No Gênesis capítulo 12, veja que ali ele desceu o Egito. Veja que para se proteger ali, veja que ele pensou em si mesmo, ele já foi egoísta quando ele desceu o Egito. Quis pensar em si mesmo, né? Ele quis pensar em si mesmo, ó, para que eles não venham me matar. Ou seja, ele pensou em si mesmo, não pensou em Sara, sua esposa. Finalmente nasceu o top 1. Vai dizer, Deus faz promessa a Abraão, um encontro de Deus com Abraão. Veja que Deus chamou Abraão, como eu já disse, fez uma promessa. E finalmente Isaac nasceu, o filho da promessa, quando o patriarca tinha 100 anos. Ou seja, lá em Gênesis 16 fala que nasceu o quê? Ali Ismael, quando Abraão tinha 86 anos. Ou seja, veja só, queridos, então ainda faltava 14 anos para a promessa. E eles, então, se deixaram levar pelo outro. Item 2 aqui, dizer, a dúvida diante da espera. Vieram com a dúvida, né? Porque Abraão depois vem questionar, a sua fé começa a ficar em crise, como eu já disse, oscilar. Né? Abraão não conseguia ver a reação do sonho, né? Ele estava olhando para ali,
e não via cumprindo, e olhando para Sara, e olhando para a idade, né, 100 anos, Sara 90. Começou a olhar para aquilo ali, mas será que vai acontecer mesmo? Então, às vezes, somos bloqueados, queridos, por dúvida que nos impede de, pela fé, enxergar a operação do sobrenatural. Não deixe que a dúvida germine, cresça no seu coração. Item 3 fala que Deus garante a Abraão o cumprimento da promessa. É Deus que garante, querido. Se ele prometeu, veja, eu sou o Senhor. 15:7. Desse modo, Abraão desfez a preocupação, né, do patriarca, especificando a promessa. Então veja, Deus ali especificou a promessa e mesmo assim Abraão oscilou, né? Ainda oscilou. Nós vamos entender o porquê isso aqui. Vamos entender que Deus tem poder. Se Deus prometer algo na minha, na sua vida, Ele vai cumprir no tempo certo e na hora certa. Lá em Números 23 fala, porventura diria ele não faria? É uma pergunta. Ou falaria e não confirmaria? Deus cumpre fielmente a sua palavra. Infelizmente, porém, Abraão vacilara na fé e não transmitira a Sarai confiança na promessa de Deus. Então, queridos, Abraão, por ser o patriarca, o representante, ele deveria transmitir a Sarai confiança, né? A confiança. Mostrar que tem um Deus que tem poder de fazer, de realizar. Então, isso é muito importante. Às vezes somos bloqueados por não ver o sobrenatural, e isso causa um bloqueio na minha vida. Tópico 2 fala a interferência no plano de Deus. Cuidado para não interferir nos planos de Deus, porque os planos de Deus são maiores que o nosso. Os planos de Deus são perfeitos. Ele sabe o tempo certo de cumprir, tá? Não podemos ir pela lógica, pelo raciocínio, pela lógica natural. Veja lá em Gênesis 16, eles tentaram ajudar dois. Gênesis 16, versículo 2, né? Olha o que diz. E disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor tem pedido de gerar. Veja só, ela colocou aqui a culpa em Deus. Entra, pois, a minha serva, porventura, terei filho dela. Veja só, terei aqui, edificarei por meio dela. Quantas pessoas querem edificar por meio de outras pessoas? E quer construir por meio daquilo que Deus não quer, não é o plano de Deus. E veja só, e ouviu Abraão a voz de Sarai. Veja que Sarai toma essa iniciativa, né, de falar com Abraão. E ele aceitou, né, não veio a dúvida também, de falar, já que não vamos ter mesmo, ele vai ter filhos com Agar, que veja que veio lá do Egito. Quando ele desceu ao Egito, já veio as consequências. Já veio trazendo algo de lá do Egito. Em vez de ele ouvir a voz do Senhor, ouviu a voz de Sarai. Então veja, ele deveria ser aqui o protagonista, alguém que toma uma linha de frente, alguém que diz nós vamos conseguir, e não coadjuvante, aquele que fica lá atrás, aquele que não toma decisão, não toma atitude, sempre fica de escanteio, deixa os outros tomar decisão por ele. Foi o que aconteceu com Abraão, gente, foi o que aconteceu com Abraão. Precisamos entender isso aqui, queridos. É importante tomar cuidado para não precipitar, ajudar a Deus, tentar ajudar a Deus, queridos. Vamos dar um jeitinho aqui, vamos ajudar a Deus. Não podemos querer ajudar a Deus. Ele é fiel, no tempo certo, ele vai cumprir a sua promessa. O item 2 fala que os dois vacilam na fé. Os dois vacilam na fé. Os dois vacilam na fé. Tanto Sarai, por duvidar, não acreditar. Veja que ela quer arrumar o problema, e ela que fala com Abraão. E depois que o problema veio, ela jogou nas costas de Abraão. Aí Abraão pegou e jogou para ela de novo, porque foi ela que arrumou o problema. Tem pessoas que arrumam o problema, ele vai atrás do problema, e depois que o problema surge, ele joga nas costas dos outros. Abraão disse, não, se vira você. Faz o que você bem entender aí, porque quando ela gerou, a carne, né, sempre zomba, humilha. Quando ela conseguiu gerar, começou a desprezar a sua senhora. Aí que ela foi, né, saiu de casa, ele foi expulsa ali. Ela saiu pelo deserto, ali errante, o anjo encontrou e fez uma outra promessa ali. Então veja, queridos, cuidado para não arrumar problema e entrar de problema e jogar na sorte de alguém. Seja realista, assuma os seus problemas, assume que você errou, assume que você fracassou, assumamos as nossas responsabilidades, queridos.
Os dois vacilaram na fé. E diz, ouviu Abrão a voz de Sarai, ou seja, deixou de ouvir a voz de Deus. Quantas vezes deixamos de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz de outras pessoas? Ouvir a voz do homem, ou do amigo, ou da amiga, ou do irmão, da irmã. Vamos entender que tem tentação que vem, mas tem tentação que nós vamos atrás. Cada um atentado, enganado pela sua própria consciência. Veja, foi o que aconteceu com Abraão, né? Tiago 1, 14, 15. Veja que lá, quando ele já desceu ali no Egito, ele já foi mentindo, querendo se proteger, né? Olha o que aconteceu lá em Gênesis 12. Olha só, quando ele desceu o Egito, olha o que aconteceu. Gênesis capítulo 12, olha só, para vocês entenderem. Versículo 11, olha, fome na terra. Olha o verso 12. Os egípcios, quando te virem, vão dizer, é minha mulher, me matarão, deixando-te com vida. Ou seja, vão matar eu e deixar você com vida. Ou seja, diz, pois, que a minha irmã, para que considere por amor de ti e por tua causa, me conserve em vida. Abraão foi egoísta, pensou em si mesmo, já mentiu e trouxe Agar do Egito. Veja só as consequências, querido. Dele desceu o Egito, não teve altar no Egito. Há um problema aqui da precipitação, item 3, fala o problema da precipitação, gera as consequências. Anote isso aqui que eu vou falar aqui. Erramos por decisões tomadas e muitas vezes também erramos por decisões não tomadas. Não tomadas também erramos. Veja, é o que aconteceu aqui. Veja, é o que aconteceu. O problema da precipitação, o que é a precipitação? Pré, aquilo que vem antes. Antecipação, você está se antecipando. É uma decisão sem analisar, sem parar, sem refletir. Eu criei aqui algo assim, uma frase que diz assim: na estrada da vida pode até ter barreiras. Você vai encontrar barreiras. Se você for fiel, cristão fiel, você vai ter barreira aqui. Você vai encontrar obstáculo, barreira. Olha só. Mas não busque atalhos, porque atrás da viagem, siga a estrada principal. Vamos supor, eu vou usar um exemplo aqui de onde eu moro. Talvez eu estou indo aqui, estou indo para Prudente. Eu não quero pagar o pedágio, mas a estrada principal é aqui, eu tenho que pagar os 2 pedágios. Só que eu falo, eu vou por Caiuá, depois ali em Venceslau eu entro lá por dentro dos matos. Ou seja, o que vai acontecer? Ele vai atrasar a viagem, vai encontrar buraco, espinho, pedra, um monte de coisa. Não seria melhor ir pela estrada principal? Por mais que tenha barreira, por mais que tenha obstáculo, seria melhor. Foi o que aconteceu com Abraão e Sarai. Quiseram colocar o quê? Atalhos. Quiseram buscar atalhos. Não busque atalhos, que siga a estrada principal. Tópico 3 fala as consequências de uma decisão precipitada. Conflito na família. Veja que veio um conflito, veio o que? Discórdia, desarmonia. Uma situação insustentável dentro desse lar. Provocou ciúmes em Sarai. Porque aí veio o orgulho, né, de Agar. Ó, eu gerar, porque a mulher gerar um filho naquela época é uma honra. E Sarai era estéril. Ou seja, ela deu a Abraão aquilo que Sarai não estava dando. Que é um filho, que naquela época é uma honra, até mesmo se for um filho homem, era muito honroso. É o mesmo que dizer, você tem uma dádiva de Deus, você tem a bênção de Deus em sua vida. É o mesmo que dizer isso. Veja que ao fim de 10 anos que estavam ali, né? Segundo, isso aqui é segundo a cultura, a tradição da época. Nunca foi a vontade de Deus o casamento extraconjugal, mas sim um monogâmico heterossexual. Monogâmico e heterossexual, sim. Mas aqui é o extraconjugal, que era uma cultura, uma tradição da época. Deus não vai ser a favor da cultura, da tradição. Deus permitiu
permitia. Mas todos que fizeram isso tiveram problema dentro da sua casa, seu lar. Nós vamos seguir para frente outros exemplos de Davi, dentre outros aí. Moisés, todos que tiveram mais do que uma mulher, teve problemas dentro do lar. Provérbios 14, 29, precipitação, né? Faz a pessoa cometer loucura. Faz a pessoa cometer loucura. Então veio as consequências, ciúme, né? A fraqueza de Abrão, né? Abrão optou pela fraqueza, carnalidade, não teve firmeza para persuadir Sarai, buscar o Senhor, né? Não, a confiar em Deus, as suas promessas. Vamos esperar, vamos ter paciência, não conseguimos chegar. Há momentos na vida que somente a mão de Deus pode operar, e não podemos colocar a mão. Se nós colocar a mão, Deus tira dele. Não podemos então colocar a nossa mão, né? Precisamos entender. O item 3 fala uma opinião equivocada acerca de Deus. Quando Sarai diz a Abraão que o Senhor tem pedido geral, ou seja, culpou a Deus. Lembra que eu já disse? Culpou a Deus. Ou seja, o Senhor tem pedido, Ele não quer que eu gere. Culpou a Deus. Né? Sua esposa precisava, Sarai precisava de uma experiência com Deus. Né? E Abraão tinha que transmitir isso para ela, transmitir essa confiança. Por ser o patriarca, né? O patriarca, um homem de fé, o patriarca do lar, né? O da família, o mentor, né, de Sarai, aquele que construiu o altar, que falava com Deus, que construiu o altar, tinha comunhão com Deus, tinha que transmitir essa confiança para Sarai. É preciso atentar para uma preciosa lição. Os homens de Deus têm um papel de mentores, né, espirituais em suas casas, por isso não pode deixar de governar com sabedoria. É o que diz 1 Timóteo 3, 5 e 6. Se alguém não cuida da sua casa, vai cuidar da casa de Deus? De maneira nenhuma. Precisamos tomar cuidado. Lá em Romanos capítulo 1 fala que nós temos que conhecer qual é a vontade boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Cuidado que tem coisa que é bom, tem coisa que é agradável, mas não é a perfeita vontade de Deus. Não é a perfeita vontade de Deus. A boa é eu entrar no átrio. Agradável é entrar no santo lugar. A perfeita vontade de Deus é estar no lugar santíssimo. Quando Davi, né, nós vamos ver ali o exemplo de Davi, ele foi ungido ali, foi muito bom. Ele foi um pajem de arma ali de Saul, foi algo agradável. Mas qual foi a perfeita vontade de Deus? Ele está no trono governando. Precisamos tomar cuidado para não apoiar coisas erradas. Temos que respeitar a opinião de cada um, mas temos que ter opinião própria também. Lembra que eu já disse sobre o protagonista e o coadjuvante? Você precisa ser o protagonista, não o coadjuvante. Você tem que ter opinião própria. Se tem 1000 pessoas falando uma coisa está errada, é errada e pronto. Ah, mas quem falou é o presidente não sei da onde. Está errado e pronto. Se não tem base bíblica, está errado. Não podemos concordar com tudo. Amar não significa concordar com tudo. Quem apoia erro também está errado, querido. Porque Romanos 1,32 fala assim: tanto aquele que faz, mas aquele que consente. Ou seja, o errado não é somente quem peca, mas quem consente. Quem consente, apoia, aprova aquilo ali. E Abraão aqui consentiu, porque não houve nenhuma reação dele. Ou Sara, você está errada, essa não é a vontade de Deus. Ou seja, ele consentiu, errou também, e as consequências vêm para ele. Lembramos que isso já faz quase 6.000 anos, queridos. E, por incrível que pareça, esse conflito está até hoje. Abraão, ele já morreu, ele já está no descanso, mas esse conflito está até hoje. Cuidado quando agimos por conta própria, sem ser a vontade de Deus.
Hoje está ali em Israel aquela guerra entre judeus e árabes, os árabes dizendo que é filho de Abraão. Os judeus dizendo, não, nós somos legítimos. Aí fica aquelas guerras de bazuca, aqueles conflitos. Porque são consequências. Deus perdoou o pecado de Abraão. Abraão está no descanso com Deus. Mas as consequências ficaram. Cuidado, queridos. Cuidamos. Para não agirmos por conta própria. Amém. Se isso foi bom, compartilhe nos seus grupos, nas redes sociais, com seus amigos. Em nome de Jesus.